Olá, meu nome é Simone Afonso da Silva e eu vou apresentar os resultados parciais do projeto de pesquisa e extensão chamado Educapa, especialmente a avaliação da percepção sobre a relevância e as características da APA de Santa Rita. Educapa significa Projeto de Educação Ambiental e Planejamento Participativo nas APAs do Estado de Alagoas, fundado no método da pesquisação, na metodologia da cartografia social e na discussão sobre educação ambiental, planejamento territorial e instrumentos de gestão ambiental. Em 2023, nós estamos realizando o subprojeto de mapeamento participativo da APA de Santa Rita, com base em 5 oficinas de cartografia social na Escola Estadual José Correia da Silva Titara, para mapear características ambientais, sociais, culturais e econômicas da unidade de conservação, partindo dos conhecimentos e interesses da comunidade, a fim de produzir desenhos, textos e mapas temáticos sobre a APA. Eu vou apresentar para vocês os resultados da nossa primeira oficina de cartografia social, que foi dedicada ao desenho de mapas mentais. Com essa técnica, nós buscamos criar laços de confiança mútua com os participantes da oficina, despertar o engajamento da comunidade, inferir sobre o seu conhecimento acerca do espaço vivido e sua percepção subjetiva, fomentar o sentimento de pertencimento ao território e promover a alfabetização cartográfica. Como resultados, nós tivemos 4 desenhos com composições abstratas, 10 de problemas socioambientais, 14 com ponto de referência, 22 com as paisagens, 32 com o território da APA Santa Rita e 48 de bairros que estão dentro dessa unidade de conservação. Foram 126 participantes, divididos em 7 grupos, cada qual sob a responsabilidade de um facilitador do projeto. O que nós notamos nesse conjunto de desenhos, mesmo durante a realização da oficina, foram grandes dificuldades em identificar os limites territoriais da APA e diferenciar as diversas lagoas que a integram. A APA Santa Rita, ela abrange o segundo maior sistema estuarino lagunar do país. Além disso, os mapas demonstraram um posicionamento impreciso dos bairros, de localidades e também de pontos de referência. Diversos espaços em branco nesses desenhos, com anotações como mato, não lembro o que tem aqui, vazio, também foram observadas posteriormente na análise do conjunto desse material. Face a essas dificuldades que a gente notou, mesmo no desenvolvimento da oficina, a gente sugeriu que os participantes, então, buscassem desenhar aquelas partes da APA que fossem mais familiares e acessíveis. Logo, muitos deles optaram por desenhar apenas o bairro onde moram. Ainda assim, as representações foram relativamente simples e imprecisas. Alguns participantes usaram o aplicativo do Google Maps para conferir aproximadamente o contorno dos bairros. Outros desenharam apenas o bairro sem se atentar para o formato, a área, os limites. E alguns participantes ainda associaram o formato do estado de Alagoas aos bairros onde eles moram, o que denota uma intensa falta de conhecimento mesmo sobre esse território mais imediato que faz parte do cotidiano. A grande parte dos participantes preferiu desenhar paisagens esteticamente atraentes, restringindo-se a áreas com as quais possuíam familiaridade, a exemplo das próprias residências e áreas de convívio, além de paisagens naturais, pontos turísticos, áreas de uso coletivo, da comunidade, também foram representados, incluindo monumentos históricos, mercados públicos, praças, igrejas, entre outras localidades relevantes para a população local. As paisagens naturais foram um destaque nesse conjunto de desenhos, especialmente as praias e lagoas, sendo um elemento bastante comum a representação de pescadores e barcos de pesca artesanal. No geral, as paisagens foram representadas durante o dia, havendo apenas um desenho que trouxe uma paisagem noturna. Alguns participantes argumentaram que não queriam que os desenhos ficassem feios ao representar algum problema socioambiental, o que indica uma certa consciência sobre tais problemas, mas ao mesmo tempo uma recusa em lidar com eles. Apesar disso, poucos desenhos trouxeram queimadas, descarte inadequado de resíduos sólidos e precária infraestrutura de esgotamento sanitário, e aspectos que foram considerados de representação complexa e difíceis de serem ilustrados. Do ponto de vista da cartografia escolar, evidenciou-se que os participantes tiveram dificuldade de se localizar no espaço geográfico e de representar essa localização. Com poucas exceções, os participantes representaram, no primeiro momento, apenas uma paisagem sem qualquer relação com a sua localização dentro da APA, e somente depois deles terem contato com o mapa da APA Santa Rita, que nós levamos um banner impresso grande, que ficou circulando na oficina, é que alguns participantes passaram a inserir nas suas representações um mapinha de localização com o contorno da APA Santa Rita, a exemplo desses 2 desenhos. Essa atividade ela resumiu um primeiro olhar territorial revelando as impressões, crenças e conhecimentos iniciais que permitiram à equipe do subprojeto identificar pontos de interesse, áreas comuns, possíveis espaços de intervenção, problemas e temas inevitáveis a serem abordados também nas oficinas subsequentes. O que a gente conclui? Que o desconhecimento do conceito de APA, assim como os limites, contorno, forma da unidade de conservação, no qual muitos deles residem, fez emergir 2 questões. Primeiro, que essa carência de conhecimento sobre o próprio território contribui para a não conservação da referida área, tendo em vista que a desinformação acaba sendo uma aliada no processo de degradação causado pelo intenso processo de expansão urbana que vem sendo verificada na unidade de conservação, geralmente de maneira precária, provocando grande descaracterização das paisagens naturais.
Isso traz, de certa maneira, uma justificativa para a ausência de representantes da sociedade civil organizada nos fóruns de gestão participativa, em especial no Conselho Gestor, pois como essas comunidades elas podem se apropriar desses espaços de representação se elas mal conhecem a existência da APA, se elas têm dificuldade em reconhecer também o território da unidade de conservação e o que há de mais relevante nele. A partir disso, surge a relevância das ações de educação ambiental e planejamento participativo, que tragam para a comunidade a importância da APA, os usos corretos e incorretos desse território, e que propiciem a formação de indivíduos críticos, capazes de transformar a realidade em que vivem por meio da atuação cidadã, incluindo a participação em fóruns e espaços de representação da sociedade civil, nas instituições e no processo de planejamento territorial. Aqui eu trouxe algumas referências que foram utilizadas durante a pesquisa e extensão do projeto e os nossos contatos. Muito obrigada.